Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa UFO no Plural. Hoje vamos falar sobre a greve na Universidade Federal de Uberlândia. Professores, estudantes e técnicos administrativos aderiram ao movimento desde o final de outubro. A greve foi decidida após algumas assembleias promovidas pela Associação dos Docentes da UFO, ADUFO, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia, Sintete, e o Diretório Central dos Estudantes DCE. Essa edição, vamos conhecer os prós e os contras da greve na UFO. Para falar sobre o assunto, eu converso com Aurelino José Ferreira Filho, professor do curso de História da UFO do Campus Pontal e representante do Comando Local de Greve Docente, e com Benito Salomão, que é economista especialista em finanças públicas e mestrando do programa de pós-graduação em Economia da UFO. Obrigada pela presença de vocês no UFO no Plural. Obrigado, Gislene. Obrigado, professor Lino. Prazer enorme estar aqui falando aí para o nosso telespectador. Obrigado, agradecemos a oportunidade. É um prazer falar com o professor Benito também e espero contribuir. Professor Lino, por que os técnicos, professores decidiram aderir a esse movimento de greve que começou no dia 24 de outubro? Bem, a nossa greve ela tem uma pauta de 5 pontos. Rapidamente eu os digo, sobretudo nós somos contrários à PEC 241, agora 055, nós somos contrários à reforma no ensino médio, nós somos contrários à chamada escola sem partido, contrários a essa reforma da Previdência que tanto nos aflige, e também sobre a reforma trabalhista, nós somos contrários. Os motivos da greve, então, nós somos contrários a essas medidas, porque entendemos que tira direitos dos trabalhadores, que fere a Constituição, sobretudo atinge brutalmente os mais pobres do Brasil e, sobretudo, o serviço público de qualidade e gratuito. Portanto, não tivemos outra saída senão a greve geral. No caso, nem todos aderiram a esse movimento. Benito, no caso, quais são as motivações de quem já se coloca contrário à greve? Muitas das motivações, em geral as minhas, têm a ver exatamente com o oposto do que o professor Lino aqui disse. Em linhas gerais, eu discordo do posicionamento e das pautas, de muitas das pautas dessas greves, não dessa greve, não de todas, mas discordo principalmente quanto à PEC 241, contra a reforma da Previdência, que aliás nós ainda nem sabemos, e contra a reforma trabalhista, que afinal também não se sabe ainda o que o governo propõe. Então eu acho que é um pouco prematuro estabelecer um movimento de greve, paralisar a atividade da universidade e com isso infligir aí, afetar aí a vida de muitas pessoas, sendo que ainda nós não sabemos ao certo aí o que vem do lado da Previdência e o que vem do lado da reforma trabalhista. Com relação à escola sem partido e a reforma do ensino médio, eu acho que é prematuro o governo querer discutir isso agora. Talvez tenhamos um ponto de concordância aqui, o professor Lino e eu, mas com relação à PEC 241 talvez seja a nossa discordância mais incisiva em relação a isso. Falando então da PEC 241, vamos explicar melhor para o público o que é essa PEC e, no caso, cada um mostrar o seu posicionamento, porque é a favor ou contra a PEC 241. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, antes de falar da PEC 241, nós temos que falar primeiro porque nós precisamos da PEC, porque ela é necessária, e quais os custos de não fazê-la, de não se aprovar a PEC. Porque quando esse debate ele transcorre na sociedade, se coloca muitos custos da PEC, mas pouco se fala sobre os custos de omiti-la, de não realizá-la. Na verdade, a PEC ela não vem para retirar direito dos mais pobres, é o contrário, ela vem exatamente para manter os direitos, para consolidar os direitos. Por exemplo, a não realização da PEC, hoje o país apresenta um sério problema nas suas contas públicas. No momento em que nós gravamos aqui, temos 7 governos estaduais e 576 prefeituras que não pagam em dia o salário de seus servidores. Então, o déficit previsto para esse ano é alguma coisa próxima de 170 bilhões. Algo precisa ser feito. Caso não seja feito, qual o custo disso? Em algum momento, uma monetização da dívida pública brasileira e o retorno da inflação. E a inflação, sim, ela é um grande problema social porque ela funciona como um imposto sobre o pobre.
né, porque ela aflige principalmente o desempregado, o informal e aquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, que vai ter o seu poder de compra derretido na alta de preços. A inflação, nós temos que dizer que é um mecanismo de transferência de renda de trabalhadores informais, desempregados, de pequenas empresas para grandes empresas oligopolistas, trabalhadores sindicalizados, que têm maior poder de discriminação de salários, e para o governo. Né? O governo ele consegue melhorar sua condição fiscal através do inflacionamento da economia. Por essas razões aí eu sou favorável à PEC 241. Senhor professor Lino. Bom, nós somos absolutamente contrários, e há que se dizer que não é só apenas o movimento docente, é contrário. Grande parcela da população brasileira e de entidades, inclusive da área da economia, são contrárias, e nós temos argumentos exatamente contrários apresentados pelo professor Benito. A começar que a PEC ela é inconstitucional, uma vez que ela mexe na sua estrutura fundamental, pétrea, em cláusulas pétreas, e sobretudo no que tange a atingir o que é mais caro e valioso para a população brasileira, sobretudo a população pobre. Ou seja, ela basicamente impede o investimento em educação e saúde por 20 anos. Isso significa, sobretudo, dizer que os próximos 5 governos, 5 orçamentos estarão absolutamente comprometidos. A PEC é absolutamente equivocada, por quê? O governo usa o discurso que, na verdade, se trata de um ajuste fiscal, não é verdade. Vários estudos do IPEA, de professores da FGV, estudos feitos, inclusive, pela FMG recentemente, de ESE, demonstram claramente que há várias outras possibilidades de ajuste fiscal que não sejam exatamente neste formato. Por exemplo, a PEC, ela congela investimentos da saúde e educação, mas ela não mexe, por exemplo, no pagamento da dívida pública brasileira. A educação e saúde juntos comem do nosso orçamento, digamos assim, consomem do nosso orçamento menos que 8%. Entretanto, a dívida pública brasileira está em mais ou menos 41,5%, alguma coisa nesse sentido. E não diz absolutamente nada de nenhuma restrição ao pagamento dessa dívida. Isso é bastante sério, bastante complicado. A reforma previdenciária, nós bem sabemos, ela é danosa, sobretudo porque ela pretende igualar a idade de aposentadoria para homens e mulheres aos 65 anos, o que é absolutamente também inconstitucional, o que afeta grandemente a população brasileira, sobretudo num país que tem uma projeção de crescimento para os próximos 20 anos de mais ou menos 20 milhões de habitantes. Isso é muito sério. E ela, sobretudo, junto com a PEC, faz um pacote que nós chamamos um pacote que vai acirrar a desigualdade social, as segregações sociais e afetando população brasileira, exatamente aquela que não tem acesso a recursos. Para você ter uma ideia, se a PEC fosse aplicada, e esses vários estudos já estão dizendo para a gente isso há algum tempo, nós teríamos a perda de 743 bilhões para a área de saúde nos próximos 20 anos. Se a PEC tivesse sido aprovada 20 anos atrás, hoje o salário mínimo seria de R$400, né, ao invés dos 880 que nós sabemos que são. Haveria perda de 868 bilhões para o financiamento da política assistência social nos próximos 20 anos. E se a PEC tivesse sido aprovada 10 anos atrás, hoje o orçamento da UFO seria reduzido em 278 milhões. Há várias outras saídas que a equipe do governo pode estudar. Os economistas estão apontando que obrigatoriamente não mexa exatamente na população que mais precisa de proteção social, de investimento social e, sobretudo, dessa forma que não investe, que não mexe nas grandes fortunas, que não mexe na questão do pagamento da dívida externa. Então, é um problema, sim, no nosso entendimento. Falando agora na universidade, de que forma a greve afeta as atividades internas? O que vocês pensam sobre isso? Eu gostaria de, antes de comentar algumas questões que foram ditas aqui, até para aproveitar o espaço. Em primeiro lugar, o estudo que ele fala aqui em relação ao salário mínimo é um estudo do pesquisador Braulio Borges, da FGV, e isso foi veiculado pelo Estado de São Paulo de qualquer forma.
Na verdade, o que o Braulio fez não foi exatamente isso. Ele está escrevendo agora um outro artigo aí para tentar se justificar, dada a repercussão extremamente negativa que isso deu lá no IBRE. Né? Mas, com relação a essas questões um pouquinho mais macro, existem 3 formas de você solucionar o problema fiscal brasileiro. 3 formas emergenciais. A primeira delas foi a forma utilizada ao longo dos anos 1990 e 2000, que é a elevação tributária. Nesse período, a nossa carga tributária saiu de 22% do PIB para 34% do PIB. Eu tendo a acreditar, até por uma discussão que nós conhecemos na literatura como curva de Laffer, que novas elevações tributárias nesse momento vão criar, em primeiro lugar, uma queda ainda mais aguda do produto, em segundo lugar, uma queda ainda mais aguda do emprego, né? Aumentar as taxas de desemprego, e em terceiro lugar, dada essas circunstâncias, isso não melhora a arrecadação. Isso foi tentado de alguma forma ano passado no governo Dilma, pelo então ministro Joaquim Levy, e nós vimos que fracassou. Então, na verdade, essa é uma forma que, na verdade, vai penalizar o pobre. Porque se você aumenta o desemprego, que já está em 12 milhões de pessoas, você está jogando novamente essa conta para ele. A conta de se resolver o problema pelo lado dos impostos. A segunda questão tem a ver com o que eu disse na minha primeira fala, que é inflacionar a economia. O governo começa a imprimir dinheiro para pagar suas contas. Quando ele começa a imprimir dinheiro para pagar suas contas, ele vai gerar um desequilíbrio na formação de preços e salários. E aí você acirra um conflito distributivo e começa a canalizar a renda através dessa relação que os agentes promovem de fixação de preços e salários. Você acaba colocando o lado mais fraco para pagar essa conta. Eu acho que nós não temos direito de jogar essa conta para o mais pobre. Eu estou me referindo aqui a 70 milhões de pessoas. São 12 milhões de desempregados, 40 milhões de informais, mais 30 e poucos milhões de formais ganhando até 2 salários mínimos, né, que vão ter aí a sua conta de luz afetada, a sua conta de energia, a sua conta, o seu transporte público, etc. A terceira forma é exatamente a forma encabeçada pela PEC. E aí eu preciso discordar do professor em vários pontos. Porque, em primeiro lugar, a PEC ela não atinge diretamente a rede de proteção social no Brasil. Primeiro porque ela se limita aos gastos do governo federal. Grande parte dos investimentos em saúde e em educação, professor, hoje eles são feitos por governos estaduais e municipais, que estão alijados da reforma da PEC. Então, a PEC ela não atinge os gastos de governos estaduais e municipais. De certa forma, ensino básico, ensino fundamental são financiados lá, eles não têm qualquer prejuízo com a PEC sendo aprovada. Atinge sim as universidades. Né? Isso nós temos que assumir. Agora, vamos fazer um exercício de reflexão aqui. A UF, se eu não estou enganado, possui um orçamento de 1.300 bi, correto? Se eu não estou enganado, é isso. Com orçamento de 1.300 bi, a nossa universidade ela tem, Minas Gerais tem 843 municípios. Com orçamento de 1.300 bi, a nossa universidade ela tem um orçamento maior do que 840 municípios do estado. Apenas 3 municípios do estado têm orçamento maior do que a Universidade Federal de Uberlândia. Quer dizer, eu quero chamar esse raciocínio aqui, porque a nossa provisão de serviços públicos ela não é prejudicada por causa de falta de financiamento. Mas existe sim um problema muito sério de gestão. Aí discutir meritocracia, né, no serviço público brasileiro é importante. Né? Aí discutir formas, se esse dinheiro que vai infligir a saúde, a educação, se ele vai fazer falta, nós temos que ver isso e buscar mecanismos também alternativos de financiamento. Que existem, as nossas fundações podem funcionar para isso, a universidade pode prestar serviços externos à comunidade e se financiar através disso. Né? Agora, o que nós não podemos é exatamente, professor Lino, jogar essa conta para o nosso assalariado, porque ele não tem a menor condição de se mobilizar e de se proteger disso. Né? E nós chegamos a um ponto insustentável. O senhor falou aqui da Previdência. Né? O Brasil talvez seja o país mais generoso do mundo com Previdência, se você pegar em parâmetros internacionais. É um dos poucos países do mundo onde você tem aposentadoria com menos de 60 anos. E você hoje tem uma expectativa de vida aí que converge para os países desenvolvidos. Nós gastamos 10% do PIB com Previdência Social,
e nós temos uma população em idade de se aposentar de 1/3 do que tem os países que gastam 10% do PIB, que são os países que envelheceram, os países ali da Europa Ocidental, os países escandinavos, etc. Então, existe aí uma anomalia, uma aberração, e Previdência não necessariamente, tudo que se corta da Previdência tem a ver com gasto social, né? Existe ali muito direito social que vocês chamam que é privilégio. Privilégio, por exemplo, de aposentadorias a 53, 55 anos, isso não é direito social. Isso é privilégio, né? Então, o que nós queremos agora é equilibrar as contas para que as gerações do futuro elas tenham acesso à aposentadoria. Eu acho que isso é importante ser colocado para a sociedade, né? E aí podemos agora, finalmente, entrar na sua pergunta. Então, antes de entrarmos na pergunta, vamos também deixar um espaço para suas considerações, professor Lino. Não, eu não quero fazer as considerações, eu quero pontuar as questões que o professor comentou, porque eu tenho total discordância. E antes, fundamentalmente, eu começo pela questão ao qual o professor Benito faz referência indiretamente, que é a questão dos impostos. Professor, o problema do imposto no Brasil é o formato tributário brasileiro. Ele é um formato que ele precisa ser, sobretudo, invertido. Nós temos uma tributação brasileira que, na verdade, ele onera na base da pirâmide. Ou seja, é o que nós sabemos que se chama tributação indireta. Ou seja, pega a grande maioria da população e cria aí um problema, porque se o pobre compra 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, ele paga imposto. E a partir disso, ele vai cobrando cada vez menos imposto para salários cada vez maiores e, sobretudo, para as pessoas, então, que teria a condição de contribuir mais. O problema da tributação brasileira é a sua formatação. Ela, inclusive, é uma das mais perversas do mundo, sabidamente. Sobretudo, volto a dizer, porque ela cobra absurdamente, desigualmente e cruel na sua base da pirâmide. Então, essa é uma questão que precisa ser revista. Quando nós falamos que há outras saídas, nem estamos dizendo, inclusive, que é só o imposto. Nós estamos dizendo, mas o senhor citou, nós estamos dizendo que entre elas poderia ser o imposto. Agora, sobretudo, um outro modelo tributário. Um modelo tributário que cobre de forma mais equânime as diversas parcelas e faixas produtivas brasileiras. Essa é uma questão importante. Outra questão fundamental é que é um erro dizer que a PEC não tem incidência direta nos estados e nos municípios. Tem, porque o seu artigo 103 diz claramente, impõe limite claramente ao gestor estadual, ao gestor municipal, que inclusive o pune se ele, na verdade, investir mais do que a inflação do ano anterior em qualquer forma de investimento, inclusive outras que não são educação e saúde. Veja, ele ficará então punido, ele será punido se ele extrapolar essa regra do artigo 103 da PEC, sofrerá uma guerra de distribuição de investimento dentro da sua própria gestão, porque ele terá que pensar que ele tem que investir em saúde, moradia, educação, estradas, se for um governo estadual, enfim, outras áreas de demanda social, inclusive, de investimento, e, sabidamente, educação e saúde não terá nenhum investimento. Essa é uma questão importante. O grande erro dessa PEC e o equívoco no que se diz que ela traz qualquer ganho financeiro é quando o governo compara, inclusive, com a economia doméstica. O governo diz, olha, a situação é muito grave, pense como a sua casa. Então, se você chegou no limite, se você está gastando a mais, você para de gastar. Isso é um equívoco, inclusive grosseiro. Não se pode comparar a economia doméstica com a economia pública. Economia doméstica é um fato. A dona de casa, o dono de casa, enfim, quando ele, se ele está gastando mais do que ganha, ele tem que parar de gastar, porque ele não pode aumentar o salário. Mas, obviamente, não aumenta a renda, então ele abaixa, ele diminui o gasto. Se tratando de economia pública, o Estado, e sobretudo em países ainda em desenvolvimento, como Brasil, China, Rússia, enfim, Índia, não por acaso, os BRICS, o Estado é um grande fomentador da economia. O Estado precisa investir, e isso significa gastar, aplicar, em obras públicas, em grandes investimentos como rodovias, usinas, etc., em escola, em educação, porque ele é um grande fomentador da economia. Então ele traz retorno à medida que ele investe. Não precisa ir longe. Se ele constrói uma creche, ele cria emprego na construção da creche. Ele contrata servidores para a creche e ele contrata produtos para aquela creche. Então ele está fomentando a economia. Se ele cria uma UBS, uma UAI, como chamaríamos aqui,
ele também faz a mesma coisa. Então o Estado, em países que ainda estão no que nós chamávamos antigamente em desenvolvimento, eles têm inclusive um grande potencial de consumo, uma população enorme, com grande potencial de consumo, portanto, e ele tem reservas naturais fantásticas, que é o caso do Brasil, é o caso da China, é o caso da Índia, é o caso da Rússia, e portanto, mas ele precisa de grandes investimentos. E que a economia privada diz, o Estado faz a base e aí nós entramos com a nossa parte. Olha, nós chamamos isso de parceria público-privada, inclusive. Isso sim investe, isso se chama, na verdade, um modelo de Estado desenvolvimentista. Ao contrário, e que é o que essa PEC quer nos impor, é um Estado rentista, que na verdade nós tiramos o Estado da economia e aí no melhor do neoliberalismo, inclusive, jogamos, na verdade, toda a economia na iniciativa privada, com um Estado mínimo, e é um Estado rentista, ou seja, lucra aquele que tem lucro, trabalha com lucro, com investimento e muito mais com a especulação. É isso que essa PEC está fazendo, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, voltamos a afirmar, há um equívoco nessa leitura que ela é um ajuste fiscal. Sabidamente, o governo anterior, a partir de Joaquim Levy, tinha anunciado, estava colocando na prática um ajuste fiscal muito mais eficiente do que o que essa PEC vai conseguir. Isso não temos dúvida, há vários estudos nesse sentido. É uma discussão que rende bastante. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos para conversar mais sobre o assunto, tudo bem? Correto. Então, o UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. O programa UFO no Plural está de volta e o assunto de hoje é a greve na Universidade Federal de Uberlândia. Um dos motivos que levou professores, estudantes e técnicos administrativos à greve é a tramitação da proposta de emenda constitucional PEC 241. E é sobre ela que voltamos a conversar agora mais um pouco. Benito, suas considerações? Apenas pontuando algumas coisas que foram ditas, o professor disse no bloco anterior que, em primeiro lugar, a nossa carga tributária é regressiva. E eu concordo com ele, né? Na verdade, o nosso Estado ele não distribui renda, ele concentra renda, porque é uma carga tributária regressiva tanto do lado da receita quanto do lado do gasto. Né? A Previdência está aí para isso, para nos constatar que ela... Agora, então, vamos pautar a sociedade disso. Há muitos movimentos aí, pelo lado aí, a própria Fiesp, os movimentos empresariais, pautando aí mudanças tributárias. Né? A universidade ela pode se juntar, né? Ela não é uma ilha, ela não é uma bolha, ela pode se juntar a outras entidades aí em nome dessa pauta e reivindicar politicamente, através dos mecanismos que tem, a melhora do ambiente tributário no país, que é um caos. A segunda questão que o professor colocou, e aí temos fortes discordâncias, é que em países emergentes o governo é indutor do crescimento. Ora, professor, se fosse, o país estaria crescendo. Né? Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma queda do nosso produto interno bruto que talvez seja maior em 116 anos, desde que se tem dados da economia brasileira. E o Estado continua gastando. Isso significa que, em grande medida, existe um efeito na economia que é o que nós estamos vendo hoje aqui. A literatura trata disso, chama-se efeito crowding out. Quando você eleva demais os gastos públicos, isso pressiona para cima a taxa de juros, que é um preço, e pressionando a taxa de juros para cima, o gasto privado cai. Então, o governo ele faz política monetária dessa forma. Como ele não consegue controlar seus gastos, ele precisa jogar o juro para cima para controlar a inflação via queda do gasto privado. E é essa arquitetura perversa que permeia hoje a sociedade brasileira. Não por acaso nós somos hoje um país que tem carga tributária extremamente elevada para padrões emergentes, porque o senhor citou aqui China, Índia, México, enfim. Nossa carga tributária aqui chega a ser até 10% maior do que algum desses países.
nós temos dívida pública caminhando, né, num curto espaço de tempo para chegar na dívida pública dos países europeus, os países que estão enfrentando sérias dificuldades de solvência da sua dívida soberana, como por exemplo Grécia, Itália e países que passam por problemas fiscais muito sérios, e o nosso governo é deficitário. Quer dizer, alguma coisa está errada nisso daí. E o crescimento não vem, porque o crescimento não vem daí. Né? Na verdade, o crescimento ele vem de outras fontes, ele vem da produtividade que está estagnada, ele vem do avanço dos fatores de produção, capital e trabalho. Agora, o juro no Brasil é alto, porque ele criticou isso aqui, né? O Brasil não faz, o governo brasileiro não propõe um ajuste pelo lado financeiro do seu déficit, é porque o lado financeiro ele é resultado. O governo não tem controle sobre o que ele paga de juros. A única forma do governo realizar um pagamento de juros menor é não dependendo da poupança privada. Né? Se no país a poupança é escassa e ainda a pouca poupança que tem, ela precisa ser direcionada do setor privado para o setor público para financiar déficits. E financiar déficits que são contraídos aí, em muitos casos, não para pagar direitos sociais, mas para pagar privilégios de classe média. Eu costumo brincar aqui que essa greve aqui é uma greve de coxinha, né? De coxinha de esquerda, né? Que na verdade vem para cá, muitas vezes o pai ajuda a manter a pessoa aqui com mesada de casa e tal. A Universidade Federal de Uberlândia é um ambiente elitizado. E as universidades federais do Brasil são elitizadas. O trabalhador que aqui trabalha, ele tem condições de trabalho que o trabalhador da iniciativa privada da CLT não tem. Ele tem estabilidade. Até pouco tempo atrás aposentava com da ativa. Né? Ele possui condições de trabalho que o seletista não tem. Então, assim, a própria reforma da Previdência está aí para isso. Né? E aí combater aí privilégios como judiciário, militar, nessas causas aí podemos até convergir aqui. Mas o nosso Estado, na verdade, ele não é um Estado de bem-estar social que foi construído aqui. Ele é um Estado de mal-estar social, concentrador de renda. Né, das camadas mais pobres, assalariadas, desempregados, informais, 47%, 49% da nossa força de trabalho ainda é informal. Tem direito a sequer férias, seguro-desemprego e qualquer tipo de benefício. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que estão alijadas de qualquer direito social. Então, por isso que eu defendo a PEC, para que a gente possa equilibrar direitos. Né? Os direitos possam existir, mas possam existir para todos, e não para castas específicas de grupos corporativistas de funcionários públicos, enfim, de empresários oligopolistas que... Precisamos falar que a PEC atua sobre a transferência de renda, o chamado Bolsa Empresário, né? A PEC ela tem uma cláusula lá que fala sobre isso. E, enfim, poder criar um ambiente aqui mais, um ambiente mais livre de amarras dessa natureza. Conversamos bastante sobre a PEC. Vamos conversar também agora um pouco mais sobre essa questão da greve. Professor Lino, essa semana os portões foram fechados aqui no Campus Santa Mônica. Isso interfere no direito de ir e vir das pessoas? Como é que o comando de greve está se organizando com relação a isso? Como que interfere a greve nas atividades da UF? Bem, eu vou responder sobre isso, afinal é extremamente importante essa questão, mas ainda se referindo à resposta anterior do meu querido professor Benito, eu diria o seguinte, professor, a nossa dívida brasileira, a dívida pública, não é uma das maiores. Os Estados Unidos têm uma dívida maior, o Japão tem uma dívida maior, entretanto, não são essas economias tomadas lá, essas medidas tomadas. O modelo que a PEC está nos impondo, ou seja, mexer em cláusulas pétreas da Constituição por 20 anos, na verdade, não existe grandes... na verdade, existem apenas... Eu tenho um número de 23 países que têm esse tipo de ajuste, digamos assim, na lei, mas não na Constituição. Então, inclusive o México tem alguma coisa parecida por 4 anos. Jamais na Constituição, jamais por 20 anos. Então, o que se vê aqui é uma verdadeira aberração política, sobretudo, inclusive porque está dizendo para os próximos legislativos, assim como os executivos futuros, que eles não terão autonomia nenhuma sobre o quê? A peça fundamental para qualquer gestão pública, o orçamento. Porque o orçamento já está engessado pela Constituição legada por este governo. Então isso é extremamente comprometedor, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico. Então são essas questões, mas aí poderíamos discutir aqui num seminário de várias horas. No que tange a sua questão específica, e essa sem dúvida é extremamente importante, eu também quero discordar no sentido, no que diz o meu professor aqui convidado, que a UFO é uma universidade de coxinhas.
Eu acho que isso é ofensivo, sobretudo coxinhas de esquerda. Veja, a UFO, sobretudo nos campos de extensão, eu venho do campus do Pontal, ela é resultado de um investimento maciço que o governo anterior fez nas universidades públicas brasileiras e com um caráter fundamental que é a interiorização do ensino superior público gratuito de qualidade para o interior. Sobretudo com política de quê? Com política de acesso e permanência, o que tem possibilitado que uma camada da população brasileira, advinda dos segmentos sociais menos abastados e com menor acesso econômico, tenha acesso à universidade pública brasileira. E a UFO, inclusive, é resultado deste investimento. Ela cresceu muito com campus fora de sede, sobretudo por esta possibilidade de inserção e de permanência de segmentos sociais, como eu já disse, menos abastados, que jamais teria acesso à universidade pública gratuita. No que tange a questão da greve, a greve não fere de maneira alguma direitos individuais, sobretudo o direito de ir e vir, né? O nosso ato, a qual você fez referência, muito bem pensado, organizado e planejado e exitoso sob a nossa análise. Ele, inclusive, trancou os portões, mas deu livre acesso, os portões de carro, e deu livre acesso a outras entradas, respeitando também as especificidades, como carros de cadeirantes e portadores de outras necessidades para que entrassem. Então, de maneira nenhuma, a greve é um direito garantido na Constituição. A greve da UFO, inclusive, ela é uma greve geral dos 3 segmentos, como você já anunciou por 2 oportunidades. E por que fazemos greve? Porque entendemos que a PEC, ela pega todo mundo. Obviamente, todo mundo pobre, mas, sobretudo, ela desmonta a universidade pública brasileira, inclusive no que tange ao que é fundamental, ou seja, o investimento. Nós não temos dúvida, eu já dei um número que diz, que é bastante claro, que a UFO terá o seu orçamento reduzido em 278 milhões, caso a PEC seja aprovada. Então, isso significa fim de laboratórios, fim de investimentos em pós, isso significa simplesmente um descenso e uma decadência da Universidade Pública Brasileira como nunca antes visto. Sobretudo significa, do ponto de vista do aluno, fim de bolsas de permanência, as famosas bolsas sociais, porque a Universidade Pública Brasileira não é de coxinhas, sobretudo de esquerda, volto a dizer, são de alunos que teve acesso a essa universidade e as demais brasileiras a partir de um investimento de um Estado desenvolvimentista, que inclusive investiu muito na educação. Então, a PEC coloca em evidência a necessidade da continuidade do investimento que será tirado. Então, por isso a nossa greve. Benito, você acredita que, na sua opinião, essa greve pode trazer prejuízo à universidade? O que você observa sobre o movimento de greve? Eu vou dizer, em primeiro lugar, eu sou professor na rede privada de ensino. Em geral, o aluno de baixa renda, verdadeiramente de baixa renda, ele ingressa na universidade segundo 3 elementos. Um é através de cotas, o segundo ele é através do FIES e o terceiro é através do ProUni, correto? Quando você vem para a Universidade Federal de Uberlândia, sobretudo em alguns cursos, você vê que muitos vêm de carro, você vê que muitos, não são todos, muitos, família de fora, mas a família banca aqui. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, estou aqui querendo ofender ninguém, mas a nossa universidade ela consegue sobreviver com menos, entendeu? A nossa universidade, as universidades do Brasil conseguem viver com menos. Até porque eu vou te dar um número aqui. Se você entrar no site do Banco Mundial agora e pegar uma amostra de 20 grandes economias do mundo e ver o investimento de cada uma com a educação, professor, o senhor vai ver que o Brasil talvez hoje seja o país que mais gasta com educação no mundo, ou que mais investe com educação no mundo. O Brasil gasta hoje 6% do PIB com educação. O Japão, que é um país que está na fronteira do desenvolvimento tecnológico, dados de 2013, tá? Que é onde você consegue ter a maior abrangência de países, investe 3,8% do PIB, ou seja, investe quase metade. E quando você pega qualquer ranking comparativo internacional, nós não conseguimos ter nenhuma universidade brasileira, a depender do ranking, entre as 300 melhores. Quer dizer, somos uma das 10 que mais gastam, um dos países 10 que mais investem, e não conseguimos ter nenhuma universidade entre as 300 melhores. Quer dizer, o problema é financiamento? Eu quero acreditar que não.
Eu quero acreditar que o problema é gestão. Precisamos de colocar meritocracia na nossa universidade. Eu não tenho nada contra programa social, não. Você subsidiar moradia para o aluno que realmente precisa, você subsidiar alimento para o aluno que realmente precisa, você dar acesso à universidade a quem realmente não tem condições de pagar por ela, eu não sou contra isso, não. Agora, que existe uma parcela importante da nossa elite que frequenta as nossas universidades, existe. Isso é constatado, o senhor é historiador, o senhor sabe disso melhor do que eu. Né? Melhorou nos últimos anos? Pode ter melhorado, mas está muito aquém ainda do que precisa e não é colocando dinheiro. Né? Não é criando capacidade ociosa em certos cursos que nós vamos resolver o nosso problema educacional. Até porque precisamos de olhar agora para a educação básica. Foi universalizada nos anos 90, mas a qualidade deixa aquém. Tanto deixa aquém que hoje nós precisamos de cota para o aluno de lá entrar aqui. Né? E esse é o estrito significado do fracasso de um país que fracassou na educação básica. Né? Você tem que colocar via ingresso de cotas aqui os alunos das escolas públicas, em vez de melhorar lá. Eu estou dizendo aqui da realidade do Nordeste brasileiro, professor, que a criança frequenta a escola muitas vezes porque significa fazer a segunda refeição do dia. Né? Não estou me referindo a coisas abstratas, não. Às vezes a criança precisa ir para a escola porque significa que ela vai dobrar o número de refeições que ela faz por dia. Esse é o país que nós estamos vivendo. Né? As pessoas estão, né? A arrecadação está caindo, não é porque o empresário é ganancioso, não é porque ele está deixando de existir. Né? O país está num completo desequilíbrio. E aí a nossa universidade pública vem propor uma greve aqui, entendeu? Para continuar gastando. E gastando de forma equivocada, aplicando mal o dinheiro do contribuinte. O dinheiro da pessoa que ele mesmo está falando aqui, na fala anterior dele, é o dinheiro do pobre, que financia todo esse sistema. Então, o nosso Estado ele concentra a renda. Nós vamos continuar aumentando a carga tributária do pobre, criando desemprego nas pessoas mais humildes aí, nas pessoas que não tiveram a chance de se qualificar, entendeu? Para continuar mantendo uma estrutura de concentração social do lado do gasto. Existem muitos estudos que comprovam isso daí. Eu sugiro aqui o livro do Marcos Mendes, né, porque o Brasil cresce pouco. Né, ali, acho que no capítulo 3 ou 4, ele fala de todos os mecanismos de transferência de pobres para ricos patrocinados pelo Estado brasileiro. Sugiro ainda Milton Friedman, Livre para Escolher. Né, e aí a gente começa a entender um pouco, né, de que forma burocratas e políticos têm conseguido criar um país de castas no Brasil. Né? E aí, entrando na questão da greve, eu acho que a greve prejudica muito o usuário da universidade, sobretudo aquele que, como eu não quer parar, prejudica muito o professor de pós-graduação que vai ficar 3 ou 4 anos para frente aí, cumprindo 2 calendários. Né? Eu acho que uma greve por pautas erradas, ela só tende a prejudicar a comunidade e não contribuir. Né? Ocupações de escola por pautas erradas só tem... Então, se é contra privilégios, vamos nos unir todos aqui e combater certos privilégios. Mas privilégios de todos, né? Privilégios de políticos, privilégios de burocratas, privilégios de aposentados que se aposentam com menos de 60 anos. Né? Mas não querer passar essa conta para quem não tem como se defender através de uma inflação que vai jogar a renda do cara lá para baixo. Que vai deslocar o cara que chegou na classe média a duras penas e jogar ele de volta para a pobreza e para a miséria. Essa é uma discussão que rende bastante. Professor Lino, sobre a greve, quais são as próximas ações? O comando de greve já definiu? Veja, essa é uma greve que ela caminha para ser uma greve nacional, da categoria docente, e sobretudo ela caminha para ser uma greve geral, aí puxando as outras categorias também. Né? Isso vem sendo construído no âmbito das centrais sindicais, aí de uma forma bastante avançada já. Nós entendemos que é necessário uma greve geral de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, porque entendemos que só esse movimento barrará essa PEC e essas outras medidas tão tacanhas às quais eu fiz referência e afinal faz parte da nossa pauta. Então a nossa expectativa é este caminho. Dia 11 nós conversamos um pouco, há uma grande programação por parte de todas as entidades e das demais categorias, e não só as docentes, não só a docente, e sobretudo nós esperamos fazer uma grande greve nacional no dia 11 de novembro, como medida, como forma de dizer a este governo que o povo não apoia esse projeto, o povo não apoia esse modelo de Estado que ora se impõe sobre nós, sobretudo porque ele faz uma coisa simples, ele segrega de um lado ricos e de outro
pobres, e os pobres se tornarão cada vez mais pobres. É muito grave, por exemplo, a gente perceber o desmonte da universidade, eu volto para essa questão, quando a gente sabidamente, vários estudos demonstraram, a UFO vai perder 278 milhões. Imagine a diferença que faz no que tange a bolsas sociais, para os alunos que precisam delas para permanência. Imagine a diferença que isso faz em laboratórios, imagine a diferença que isso faz em investimentos, sobretudo nos campi fora de sede, que ainda precisa de muito investimento. Eu, inclusive, sou do Pontal, que tem uma consolidação relativamente boa, mas nós sabemos que Patos e Monte não têm a mesma situação, ainda precisa de muito investimento. Então, imagine essa falta de recurso na Universidade Pública Brasileira e imagine esse montante especificamente na UFO. A nossa greve, ela é uma greve que ela é, sobretudo, unificada, com técnicos, discentes e docentes, e isso, sobretudo, diz de uma coisa fundamental, né? Não é o professor que está dizendo que nós precisamos parar, é a comunidade universitária, o docente, o discente e o técnico. E nós estamos parando, inclusive, por uma pauta, que é uma pauta cidadã. Ela não é uma pauta que pede aumento de salário, que pede privilégio de professor, discordo absolutamente dessa leitura. Ela não pede privilégio de carreira, não pede nada. Ela é uma pauta cidadã, que ela luta pela educação e saúde. Nós não falamos aqui da saúde. Imagine o que vai acontecer com o nosso hospital público se essa PEC for aprovada. Sabidamente, essa PEC decretou o fim do SUS. O Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos modelos mais aprovados no mundo inteiro. Infelizmente, aquém do que deveria ser no que tange ao investimento, sobretudo porque não definiu o montante de investimento para os entes da federação. E esse é um grande problema. Nós, inclusive, fazíamos essa discussão lá atrás, precisamos avançar no SUS. Agora ele vai ser extinto. Imagine nosso hospital universitário sem este investimento, com o SUS desmontado. É isso que a população precisa perguntar. É isso que a universidade precisa responder. Então, é por isso que nós estamos em greve. Em outro programa, voltamos a falar desse assunto porque rende bastante, vários pontos de vista. Só uma consideraçãozinha final aqui, bastante rápida. Eu quero dizer que ontem saiu uma pesquisa CNT Censo, que foi solicitada pelo Senado, que falam que 64% dos brasileiros apoiam a PEC. E que no movimento de greve do professor aqui, ele vai ter o apoio compulsório de 12 milhões de desempregados aí, que já estão em greve desde 2014 aí, né? Na verdade, o movimento de vocês acho que chegou atrasado. Então era só isso que eu queria dizer e agradecer muito a oportunidade. Obrigada pela presença de vocês, professor Benito, professor Lino. São pontos de vista, né, diferentes, mas é importante conversar sobre a questão. Muito obrigada pela participação de vocês. O programa UFO no Plural de hoje encerra agora, mas na próxima semana tem mais. Até lá!